Bem-vindos ao canal Flog Rock. Aqui quem fala é Pablo Sato e vamos continuar a biografia de uma das maiores bandas de todos os tempos, a banda Beijo. Digo, a banda Kiss. Bom, já vou avisando, essa é a segunda parte do vídeo onde contarei a década de 80 pra frente. Se você não viu a parte 1, onde conta os primórdios de todo o sucesso da década de 70, pausa esse vídeo e vá assistir a parte 1 primeiro. Deixarei aqui na descrição ou em algum lugar do vídeo para você clicar. Bom, recado dado, chega de enrolar, fique tranks e vamos nessa. Bom, no final da parte 1 eu já introduzi a década de 80 do Kiss e, como sempre falo nos vídeos de biografia, toda vez que vira uma década, as bandas de rock passam por mudanças muito trágicas e com o Kiss não foi diferente. Bom, dessa vez tivemos a primeira baixa na história da banda, porque Peter Criss, o The Catman, saiu da banda e entrou no seu lugar Eric Carr, que adotou o estilo The Fox, a raposa, com essa pintura muito foda. Bom, em 1981, o Kiss lança que até então foi o pior álbum já lançado, o Music from the Elder, numa pegada progressiva com letras mais elaboradas à la Rush. O álbum foi um fiasco total entre os fãs e a grande mídia simplesmente não deu muita atenção, para não dizer que ignorou. Todo álbum, assim como a maioria dos álbuns de bandas progressivas, é tipo um livro com começo, meio e fim. No caso, conta a história de um menino que foi escolhido para lutar contra as forças do mal. As letras teve a ajuda de Lou Reed. Apesar de ser massacrado por muitos, esse álbum não é ruim, mas simplesmente não é o Kiss que conhecemos. A recepção de Music from the Elder foi tão baixa que nem teve turnê de divulgação. Um ponto forte disso tudo que eu percebi, o Kiss provou que sim, eles têm a capacidade de fazer um álbum progressivo e bom, porém fugiu da temática deles e perderam a identidade da banda. Fora que os integrantes cortaram os cabelos e usaram roupas menos extravagantes. Para colocar as ideias nos lugares e voltar a ter grande evidência, em 1982 é lançada a coletânea Killers, contendo 4 músicas inéditas que vocês vão conferir um compilado agora. O lançamento dessa coletânea serviu para dar um gás ao Kiss e preparar o terreno para um novo álbum que, na minha opinião, é o melhor da década de 80 e que fez sucesso no Brasil, o Creatures of the Night.
lançado em 1982. Durante a produção do novo álbum, o guitarrista Ace Frehley sofreu um acidente de carro e teve que se afastar da banda, aparecendo algumas vezes no estúdio. Bom, no seu lugar tocou o guitarrista Vicente Cucena, mas nos clipes promocionais e na capa do disco Ace Frehley estava presente. O álbum teve ótima recepção dos fãs, o Kiss corrigiu os erros recentes e acertou a mão nesse novo álbum. Destaques para Rock and Roll Hell, I Still Love You e a faixa título. Logo durante a turnê de Creatures of the Night, o guitarrista Ace Frehley deixou a banda, fazendo Kiss anunciar um novo concurso para contratar um novo guitarrista. Entre os concorrentes estava Rich Sambora, que ia conseguir a fama mais tarde com a banda Bon Jovi, mas o escolhido foi Vinnie Vincent, que era bem andrógeno e, claro, tocava muito. Para sua maquiagem foi escolhida uma chave de Ankh. Não sei se é assim que fala, mas foda-se, é um tema egípcio denominado Warrior. Essa que seria a nova identidade de Paul Stanley, no qual ele queria aposentar a sua estrela. Nesse período, o Kiss veio ao Brasil pela primeira vez com 3 shows nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Em um Maracanã lotado com 200 mil pessoas, o show ficou marcado por invasão de diversos fãs enlouquecidos. Apesar disso tudo, os shows foram um sucesso. Após a turnê de Creatures of the Night, o Kiss decidiu tirar sua máscara e a temática de super-heróis de quadrinhos e se tornar simplesmente uma banda de rock, pois queriam voltar às paradas de sucesso, já que o álbum anterior não foi suficiente para isso. Em uma jogada de marketing, o Kiss tirou a máscara através da MTV, lembrando que até então o Kiss sempre mantinha a sua identidade em segredo, ou tentava, né? Na década de 70 havia até concurso para quem conseguisse tirar foto dos integrantes sem máscara. Enfim, um dos maiores mistérios da história da música e também do rock, claro, estava para ser revelado. Então, obviamente, todas as atenções e holofotes estavam voltadas para o Kiss. Logo após revelar o rosto para o grande público, é lançado em 1983 o álbum Lick It Up. Teve sucesso comercial, muito mesmo, fazendo diversos shows ao redor do globo e foi simplesmente o assunto do momento. Simplesmente era o Kiss. Foi a grande sacada de marketing genial, mas nada serviria se o álbum não fosse bom, e realmente é fantástico. Destaques para Dance All Over Your Face, All Hell's Breaking Loose e, claro, a faixa título. Pouco tempo, o guitarrista Vinnie Vincent estava contestando seu lugar na banda, pois era tratado como se fosse um funcionário, alegando mais tarde para a imprensa que recebia até salário para estar lá. Cara, isso ele achava um absurdo e acho que meio que ele tem mais ou menos de razão. Bom, foi convencido de terminar uma mini turnê e logo depois foi demitido. No seu lugar entrou o guitarrista Mark Sturgeon, que, para aproveitar o momento do álbum anterior, em 1984, é lançado o álbum Animalism.
numa pegada mais pesada que o anterior, manteve-se praticamente no mesmo patamar, mas estava longe dos prestígios da década de 70. Apesar disso, lançou uma música que eu acho foda, a Heavens on Fire, destaques também para Under the Gun. O lançamento desse álbum ficou marcado por ser de outra gravadora, a Mercury, e pela saída tão depressa do guitarrista Mark, que infelizmente foi diagnosticado com uma artrite na mão, impedindo de tocar guitarra. Durante a turnê, ele tocou junto com Bruce Kulick, que foi efetivado depois de sua saída. Em 1985 é lançado o álbum Asylum, com uma pegada mais heavy metal, digamos assim. Foi um divisor de água entre os fãs, não vendeu muito bem e a crítica voltou a encher o saco. Apesar disso, teve destaques como as músicas King of the Mountain, You Hurts to Be Lonely e Tears Are Falling. Durante esse período, Gene Simmons fundou sua própria gravadora, Simmons Records. Em 1987, é lançado o álbum Crazy Nights, tendo repercussão melhor que o seu antecessor, conquistando, e pode acreditar, mais uma legião de fãs. Destaques para Good Girl Gone Bad, Reason to Live e, claro, a faixa título. A música Crazy Nights e o álbum do mesmo nome foi muito bem aceito pela crítica e público também, mas não teve grandes vendagens na época. O que estava fazendo sucesso era o thrash metal e a ressurreição do hard rock com pegada mais melódica. Mas o Kiss emendou esse lançamento e no mesmo ano lançou a coletânea Smash Thrash Hits, com duas músicas inéditas e há uma nova versão da música Betty, cantada por Eric Carr. Barra coletânea, o Kiss fez uma turnê, sim, uma mini turnê, e um desses shows foi no Monsters of Rock, dividindo o palco com a agora conhecida e famosa banda Iron Maiden, que estava respirando seu auge. Em 1989 é lançado o álbum Hot in the Shade, com uma capa que eu acho muito hilária, mantendo a mesma pegada do antecessor, com a balada Forever no topo das paradas de sucessos. Também destaques para Silver Screw e Rising to Hit.
breve turnê, Paul Stanley decide fazer uma turnê solo com Bob Kulick e o baterista Eric Singer, ex-Black Sabbath. Nessa mesma época, Eric Carr descobre que possui um câncer raro no coração e afasta da banda para iniciar um tratamento. Pouco tempo depois, o Kiss é chamado para fazer parte da trilha sonora do filme Bill e Ted. No caso, seria a gravação do clipe Good Gave Rock and Roll to You. Mesmo com a saúde debilitada, o Eric Carr quis participar do videoclipe usando uma peruca devido ao tratamento do câncer. Bom, a música é ótima, o clipe também, já o filme não sei, não assisti. O fato é, foi a última participação de Eric Carr, já que infelizmente faleceu em 24 de novembro de 1991, justamente no mesmo dia que Freddie Mercury, infelizmente devido a complicações do câncer. No lugar de Eric Carr, entrou para a banda Eric Singer, que já havia tocado com Paul Stanley na sua turnê solo e que já estava tocando algumas músicas junto ao Kiss, sendo o primeiro membro da banda com cabelos loiros. Após isso, em 1992, lança o álbum Revenge, em memória a Eric Carr, contendo a música Good Gave Rock and Roll to You, e fora outros sucessos que o álbum trouxe. O álbum teve algumas canções creditadas para Vincent e o produtor Bob Ezrin, o mesmo que fez o fracassado Music from the Elder e o grandioso Destroyer. O álbum foi aceito pelo público principalmente no Japão, o que resultou em uma intensa turnê na Terra do Sol Nascente. Aproveitando o embalo, no ano de 1993 é lançado o álbum Alive 3. O disco é bom, mas não chega perto do primeiro Alive. Em 1994, o Kiss começa a fazer shows acústicos organizados pelos seus fãs. Assim, em 1995, a MTV chama o Kiss para a gravação de um álbum acústico especial. E foi assim que aconteceu. Naquele mesmo ano, é lançado o álbum Unplugged, contando com a presença de Peter Criss e Ace Frehley. O show foi um tributo à fase mascarada do Kiss. E véi, é muito, mas muito foda. Tenho inveja de quem estava lá. Foi simplesmente fantástico. Eu não dou muito crédito a álbuns ao vivo ou coletâneas, mas nesse caso não tem jeito, cara. Eu tenho que mostrar um compilado para vocês, então confira agora. No palco havia bonecos de todos os integrantes que passaram pelo Kiss, menos o Arion, de Vinnie Vincent, que naquela época estava processando Gene Simmons e a banda. Foi por isso também que ele não fez participação nesse show. Em 1996 é lançada a coletânea You Wanted the Best, You Got the Best. Lembrando, apenas cito alguns ao vivo e coletâneas, só detalhe quando realmente é necessário. Essa coletânea no caso vendeu razoavelmente bem, graças
a grande evidência que o Kiss teve depois de gravar o acústico. No ano seguinte, em 1997, é lançado o álbum Carnival of Souls The Final Sessions, que puta que pariu, é muito ruim. Se você acha o Music from the Earth ruim, cara, você não viu esse álbum. Pra você ter uma ideia, as músicas eram do estilo grunge. Cara, eu não sou contra o estilo grunge, muito pelo contrário, eu amo esse estilo, adoro as bandas grunge, mas o Kiss fazer música grunge, cara, não faz muito sentido não, né? Bom, eu acho esse álbum bom, supondo que é uma outra banda qualquer, apesar disso, destaco a música Master e Slave, que é legal sim, tá? Nem tudo é notícia ruim. Antes do lançamento desse álbum, o Kiss anunciou sua volta com os integrantes originais. Isso mesmo, Ace Frehley e Peter Criss estavam de volta. Carnival of Souls foi o último trabalho de Bruce e Singer até então. Esse disco ficou no esquecimento pelo que estava por vir. A mídia, os fãs e a porra toda estava ansiosa para o novo álbum do Kiss, que veio em 1998, o Psycho Circus, que na minha modesta opinião está entre os 5 melhores álbuns da banda. Ele traz de volta os integrantes com o rosto pintado. Aquela temática toda da década de 70 estava de volta às origens. Além do peso dos álbuns da década de 80, Psycho Circus trouxe de volta os fãs antigos e conquistou mais uma geração de fãs. Destaques para as músicas You Are On, You... Just testify. Hey, you live in fairy tales. You're just a falling star. Now the day is ending and the night begins to fall. Sometimes I wonder if I'd make it back. Psycho Circus foi o retorno do Kiss. Fizeram uma intensa turnê no mundo todo, incluindo o Brasil. O apelo comercial foi tanto que eles fizeram um jogo chamado Psycho Circus The Nightmare Children, um jogo de tiro em primeira pessoa com a mesma temática. Em 2000, o Kiss anuncia a Fire Tour, que seria a turnê de despedida da banda, o que deixou todos surpresos. No meio dessa grande turnê, Peter Criss deixou a banda por problemas de artrite na mão, entrando no seu lugar Eric Singer, assumindo então a sua própria maquiagem, The Catman, e também ele teve que pintar o seu cabelo de preto, pois ele é loiro. Após um tempo, Peter Criss estava recuperado e Eric Singer cedeu seu lugar novamente. Assim, o Kiss fez os shows orquestrados e foi lançado em 2003 como CD e DVD chamado Alive 4. Logo após essa turnê orquestrada, Peter Criss deixou a banda e assim Eric Singer voltou para terminar a turnê World Domination, realizada com a banda Aerosmith. Após isso, o Kiss fez outra turnê chamada Rock the Nation e entrou em hiato, fazendo apenas algumas apresentações por aí. Os integrantes investiram em carreira solo, lançamentos de livros e etc. As músicas do Kiss apareceram em jogos como GTA e Guitar Hero. Depois de um longo período, em 2009, o Kiss anuncia o lançamento de um novo álbum.
Assim, em outubro foi lançado Sonic Boom, mantendo a mesma pegada de Psycho Circus. Cara, sensacional. Após uma intensa turnê mundial, o Kiss fez uma pequena pausa e em 2011 foi anunciado o lançamento de um novo álbum. Então, em 2012 é lançado até então o último álbum do Kiss, o Monster, com a mesma pegada do antecessor, com um hit que é a primeira faixa do disco, que pra mim é impronunciável, é Hell alguma coisa, sei lá. Fora também as músicas Freak e The Devil Is, que é muito empolgante, cara. A turnê desse álbum passou por diversos países ao redor do globo, incluindo o Brasil. Em 2015 foram para o festival Monsters of Rock e cara, eu estava lá e foi muito foda. Enfim galera, em termos de discografia e história da banda, ficamos por aqui. Bom, agora como que já é de praxe no canal e todos os vídeos de biografia, eu vou falar dos integrantes e ex-integrantes. Começando com os ex-integrantes e com Paul Daniel Frehley, ou mais conhecido como Ace Frehley, nascido em 27 de abril de 1951. Fez parte da formação original do Kiss, estando na banda nos períodos de 1973 a 1983. Depois, em 1997 a 2002, adotou a máscara de Spaceman. Atualmente está em carreira solo de impor muito respeito mesmo, hein? Muito foda. George Peter John, mais conhecido como Peter Criss, nasceu em 20 de dezembro de 1945. Um dos membros originais do Kiss, foi o baterista entre os períodos de 1973 a 1980 e 1996 a 2004. Adotou a máscara de Catman no Kiss. Paul Charles Caravello, conhecido como Eric Carr, foi o baterista do Kiss entre 1980 a 1991, nascido em 12 de julho de 1950. Infelizmente faleceu aos 41 anos de idade em decorrência ao câncer no coração. No Kiss, adotou a pintura de uma raposa. Vinnie Vincent foi o guitarrista solo do Kiss entre 1982 a 1984, nascido em 6 de agosto de 1952. No Kiss, ele adotou o personagem Ryrel com uma pintura egípcia. Mark Johnson, nascido em 7 de fevereiro de 1956, participou apenas no ano de 1984 no Kiss.
faleceu em 5 de abril de 2007, aos 51 anos de idade, vítima de hemorragia cerebral. Bruce Kulick foi o guitarrista entre 1984 a 1996, nascido em 12 de dezembro de 1953. Atualmente está na banda Avantasia. Bom, agora a formação original, começando por Stanley Harley Eisen, mais conhecido como Paul Stanley, um dos fundadores do Kiss, nascido em 20 de janeiro de 1952, fez alguns discos solos, nunca largou sua estrela do Kiss, nem a guitarra e vocal. Agora um nome que eu acho impronunciável, que é Shane Westis, sei lá, ou mais conhecido como Gene Simmons ou Gene Simons, é o baixista e fundador do Kiss, adotando a temática filmes de terror em suas roupas e, claro, sua pintura também. Gene, por vezes, tornou-se o garoto propaganda da banda, nascida em 25 de agosto de 1949 em Israel. Eric Singer, nascido em 12 de maio de 1958, é o atual baterista do Kiss, adotando a máscara de Catman. Entrou no lugar de Eric Carr em 1991 e sempre saiu quando Peter retornava na banda. Tommy Terry, nascido em 7 de novembro de 1960, é um guitarrista solo do Kiss desde 2002, adotando a mesma pintura que Ace Frehley. Bom galera, o Kiss é uma banda que merece sim todo o respeito e prestígio, pois foi um grande marco na história da música. Apesar de tropeços que toda banda tem, o Kiss nunca perdeu sua grandiosidade. Uma banda que respeita seus fãs, que faz sempre o melhor show de todos, com vários espetáculos à parte. Mesmo na época de hoje, você vai no show do Kiss, é a mesma coisa que viajar no seu auge na década de 70. Eu sempre falo, cara, que o Kiss é a única banda que não faz show, e sim espetáculos. Bom, essa foi a minha humilde biografia dessa maravilhosa banda. Espero muito que vocês tenham gostado, e caso conheça alguém que não sabe sobre a história do Kiss, pelo amor de Deus, bom, mostre esse vídeo para esse indivíduo. Vamos espalhar a santa palavra do rock. Bom, críticas, sugestões de vídeo e observações nos comentários. Novamente reforço, se esqueci de algo, peço-lhes desculpa. Isso é apenas um breve resumo. E também peço desculpas pela minha péssima pronúncia em inglês e português. E foda-se a pronúncia, eu tô nem aí. Bom, deixe já o seu joinha no vídeo, pois deu muito trabalho fazer isso, cara, vocês não têm noção. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau!